Bem-vindos ao canal Corpo e Mente Equilibrados, com mais um vídeo da série Histórias que Transformam. Hoje, vamos mergulhar na jornada emocionante de um homem que desafiou os limites da imaginação e revolucionou indústrias inteiras. Esta é a história de Elon Musk e ele quase faliu, quase perdeu a sanidade, até sua família duvidou dele, o homem que enfrentou depressão, falências e o ridículo global para provar que o fracasso é apenas um passo para a grandeza, um visionário que nos inspira a sonhar grande e transformar o mundo. Prepare-se para uma experiência intensa, motivacional e intimista. Você está prestes a descobrir como um sul-africano solitário revolucionou carros, energia e até Marte. Antes de irmos para o conteúdo, já curta este vídeo, compartilhe com quem precisa e inscreva-se no canal para mais conteúdos que transformam sua vida. Agora vamos ao conteúdo. Nascido em 1971, na África do Sul, Musk foi uma criança solitária. Ele tinha uma vida muito diferente da dos garotos de sua idade. Enquanto eles se divertiam com esportes e brincadeiras nas ruas, ele se trancava no quarto para jogar no computador e ler o dia inteiro. Quanto mais ele se comportava dessa maneira, mais sofria bullying e agressões na escola, o que o levava a se isolar ainda mais. Aos 10 anos de idade, enquanto lia uma revista de informática, teve uma ideia que se tornaria a base de seus primeiros milhões. Naquela revista, descobriu que os jogos que adorava eram feitos com códigos de programação. Decidiu então criar seu próprio jogo. Insistiu com o pai para ganhar um computador, mas sempre recebia um não. Resolveu assim poupar parte de sua mesada até juntar o suficiente para comprar um com seu próprio dinheiro. Quando o computador chegou, veio acompanhado de um curso de programação, que deveria ser concluído em 6 meses. Porém, ele passou 72 horas seguidas sem dormir para aprender a programar, traço obsessivo que o acompanharia por toda a vida, sempre que se dedicava a projetos que considerava interessantes. Aos 12 anos, seu jogo finalmente ficou pronto. Batizou de Blasta, e por ter sido criado por um garoto, o jogo logo chamou a atenção de uma revista de negócios da África do Sul, que lhe ofereceu $500 por sua criação. Em uma entrevista, ele afirmou que só criou o jogo para ganhar dinheiro e comprar outros jogos que desejava, essa era sua principal motivação. Depois do sucesso, tornou-se ainda mais entusiasmado com a tecnologia e o potencial dos computadores. Esse fascínio o levou aos livros de ficção científica, os quais, segundo ele, tiveram grande influência em sua jornada empreendedora. Aos 17 anos, fugiu do apartheid para o Canadá. Elon Musk chegou ao Canadá com poucas roupas, uma mala cheia de livros e contatos de alguns parentes distantes que ele mal conhecia. Passou o ano seguinte inteiro fazendo bicos para se sustentar, trabalhos esporádicos em fazendas, limpeza de caldeiras por $500 e outras tarefas arriscadas. Em 1991, sua mãe, já divorciada do pai dele, chegou ao Canadá trazendo os irmãos. Nessa época, ele conseguiu se matricular na Universidade King's, em Kingston, no Canadá, onde permaneceu por cerca de 2 anos. Posteriormente, recebeu uma bolsa de estudos e mudou-se para os Estados Unidos, ingressando na Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia. Musk afirmou ter sido fortemente impactado na adolescência pelo livro de ficção científica chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias. Na obra, há um episódio em que alguém pergunta a um computador que possui todas as respostas, qual é o sentido da vida. O computador passa anos calculando, e finalmente apresenta um número como resposta. Mais tarde, o computador explica que o segredo da vida não está nas respostas, mas na capacidade de fazer as perguntas certas. Musk diz que essa lição filosófica foi uma das mais importantes que recebeu em sua juventude. Após formar-se em física e economia, ele se perguntou quais áreas causariam mais impacto no futuro da humanidade. Chegou à conclusão de que seriam a internet, a energia sustentável, a exploração espacial, especialmente tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, a inteligência artificial e a programação do genoma humano. Optou então por trabalhar com energia sustentável e matriculou-se em uma pós-graduação. Era o ano de 1995, Musk sentiu que estava perdendo uma grande oportunidade na internet, que começava a surgir. Decidiu largar a faculdade,
2 dias após o início das aulas. Inicialmente, tentou emprego na Netscape. Não na Netflix, que foi fundada em 1997, mas como não tinha formação em ciência da computação, a empresa nem respondeu ao seu currículo. Chegou a ir até o escritório da Netscape, mas intimidado, desistiu após passar pela recepção. Naquele dia, concluiu que a única maneira de trabalhar com a internet era criar sua própria empresa. Foi assim que, junto com seu irmão Kimball, deu início à sua jornada empreendedora, criando a Zip2. Em 1999, vendeu a Zip2 por 307 milhões de dólares e fundou o PayPal. Mas sua obsessão era outra: salvar a humanidade. Em 2002, vendeu o PayPal e investiu tudo na Tesla e na SpaceX. Através de relatos emocionantes e dados históricos, conhecemos um jovem curioso, que já demonstrava sinais de um futuro brilhante, e que hoje inspira milhões ao redor do mundo. A determinação de Elon Musk levou a transformar sonhos aparentemente impossíveis em realidade. Fundador da Tesla, SpaceX e outras iniciativas revolucionárias, ele se tornou sinônimo de inovação e ousadia. Cada empreendimento de Musk não só redefiniu setores inteiros do automóvel à exploração espacial, mas também inspirou uma nova geração de empreendedores que acreditavam que com coragem e perseverança, tudo é possível. Neste ponto da nossa história, vemos que a jornada do visionário foi marcada por riscos calculados e um compromisso inabalável com a transformação social e tecnológica. A trajetória de Elon Musk vai muito além de números e inovações tecnológicas. É uma história sobre a coragem de sonhar, de transformar visões em realidade e, acima de tudo, de inspirar uma mudança global. A ambição empreendedora de Elon Musk não parou por aí. Ele sempre teve interesse em carros elétricos, não apenas por gostar de automóveis, mas pelo impacto ambiental positivo que poderiam gerar. Em 2003, recebeu um convite para investir na Tesla que, na época, era uma pequena empresa de garagem que adaptava carros convencionais para torná-los elétricos. Musk, porém, tinha uma visão maior. Assim como a SpaceX buscava salvar a humanidade da extinção, a Tesla deveria prevenir a autodestruição causada pela queima de combustíveis fósseis. O desafio era imenso. A última montadora de sucesso nos Estados Unidos havia sido fundada em 1925, e a Tesla começou com apenas 60 milhões de dólares. Para competir, desenvolveram o Roadster, um esportivo elétrico que empolgou o mercado. Porém, a falta de experiência em produção em massa levou a atrasos, custos subestimados e a empresa quase faliu. Musk investiu todo o seu dinheiro e precisou pedir empréstimos a amigos para pagar contas básicas. I had the money from PayPal. I had like about 180 million from PayPal. And I thought, I'll allocate half of that to SpaceX and Tesla and Solar City, and that should be fine. I'll have 90 million, like just lots, But then what happened is things cost more and took longer than I thought. So I had a choice of either put the rest of the money in or the companies are going to die. And it's like, so I ended up putting all the money in and borrowing money for rent from friends. 2008 was brutal. We had the third consecutive failure of the Falcon 1 rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. We closed our financing round 6 p.m. Christmas Eve, 2008. It was the last hour of the last day that it was possible. We would have gone bankrupt 2 days after Christmas otherwise. And I got divorced. That was like rough, man. Após ajustes e captação de mais capital, a Tesla se tornou a montadora mais valiosa do mundo, responsável por 80% da fortuna de Musk. Quando Elon Musk tentou comprar foguetes dos russos, percebeu que eram extremamente caros devido ao uso de tecnologia de ponta e componentes sofisticados. Uma pessoa que raciocina por analogia aceitaria esse fato sem questionar. Musk, porém, não aceitou essa premissa e partiu para uma investigação completa. Levantou os custos de todos os componentes e matérias-primas dos foguetes. Descobriu que o custo real dos materiais representava apenas 2% do preço final. O segredo então estava em encontrar formas mais inteligentes de montar os foguetes. Ele percebeu que o preço elevado vinha da complexidade da cadeia produtiva. Centenas de empresas participavam da montagem,
cada uma fabricando componentes diferentes e adicionando margens de lucro. Para resolver isso, Musk decidiu produzir quase tudo internamente na SpaceX. Como resultado, o custo dos foguetes despencou, e a empresa conquistou 68% do market share de lançamentos comerciais no mundo. Em 2008, o Tesla Roadster era um fracasso ridículo, e os primeiros 3 foguetes da SpaceX explodiram. Ambos quase faliram. A mídia o chamou de o homem mais incompetente do Vale do Silício. Ele estava literalmente sem dinheiro para comida. Se o 4º foguete Falcon falhasse, a SpaceX fecharia. No dia do lançamento, ele rezou: "Por favor, Deus, deixe funcionar." E funcionou. No, I see him though, dude. I see him. Yeah, baby, all right, dude. You've got to be kidding me. What? Stick it. Stick to landing. I think people can choose to be not ordinary. You know, they can choose to not necessarily conform to the conventions that were taught to them by their parents. So yes, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. A NASA deu-lhe um contrato de 1,6 bilhão de dólares. No mesmo mês, a Tesla conseguiu investidores. Musk chorou no palco. "Não acredito que conseguimos. Foi o pior ano da minha vida. Pensei em desistir." Em 2016, Musk incorporou a SolarCity, fundada por seus primos e na qual investiu 10 milhões de dólares, especializada em equipamentos de energia solar para residências. A empresa tornou-se uma das líderes do setor nos Estados Unidos, alinhando-se à missão de acelerar a transição para energias sustentáveis. Musk também criou a Boring Company, para reduzir o trânsito em grandes cidades por meio de túneis subterrâneos. Já o Hyperloop, sistema de transporte de alta velocidade em cápsulas, promete viagens como de São Francisco a Los Angeles em 35 minutos, hoje são 5,5 horas de carro. Na área de inteligência artificial, fundou a Neuralink, chips cerebrais para tratar problemas neurológicos, e a OpenAI, para evitar o monopólio da inteligência artificial por governos ou entidades mal intencionadas. Esses projetos refletem sua preocupação em usar a tecnologia para melhorar a vida humana e enfrentar desafios globais. No ano de 2020, quando o mundo sofria com a pandemia e milhões de pessoas perdiam seus empregos, como Elon Musk conseguiu ganhar mais de 150 bilhões de dólares? Isso equivale a aproximadamente 410 milhões de dólares por dia ao longo de todo o ano. No entanto, quando a mídia divulgou que ele havia se tornado o homem mais rico do mundo, ele ficou indiferente. Well, Elon Musk is now the richest person on the planet, surpassing Jeff Bezos with a net worth of $88.5 billion. He had an interesting response to this today. He tweeted, "How strange and, well, back to work." Em uma entrevista para o TED com o curador Chris Anderson, Elon Musk falou sobre seu molho secreto para inovação. Durante a conversa, Musk atribuiu sua capacidade criativa ao raciocínio por primeiros princípios, método que aprendeu ao cursar física na faculdade. Mas o que isso significa? Ele explicou que ao resolver um problema, a maioria das pessoas raciocina por analogia, ou seja, copia o que outros já fazem, com pequenas variações. Um exemplo disso são as montadoras de veículos tradicionais, que seguem o mesmo modelo há décadas. Empresas replicam a tecnologia umas das outras, adicionando apenas detalhes superficiais para atrair consumidores. Já o raciocínio por primeiros princípios ignora o que os outros estão fazendo. Em vez disso, foca nas verdades fundamentais para resolver o problema da forma mais eficiente possível. Esse método permite ignorar dados obsoletos e crenças não questionadas, abrindo espaço para inovações radicais.
Foi assim que surgiram os foguetes reutilizáveis e os carros elétricos da Tesla. The normal way that we conduct our lives is we reason by analogy. We're doing this because it's like something else that was done, or it's like what other people are doing. Because it's kind of mentally easier to reason by analogy rather than from first principles. But by first principles is kind of a physics way of looking at the world. And what that really means is you kind of boil things down to the most fundamental truths and say, okay, what are we sure is true, or as sure as possible is true? And then reason up from there. That takes a lot more mental energy. Outros nomes do mundo dos negócios também usam essa abordagem. Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, é famoso por decisões de investimento contraintuitivas. Reed Hastings, fundador da Netflix, atribui o sucesso da empresa ao raciocínio por primeiros princípios e ensina essa metodologia a seus funcionários. Um exemplo histórico é Henry Ford. Quando decidiu produzir carros em massa, muitos duvidaram, argumentando que os cavalos já eram suficientes, já que havia capim em todo lugar. Ford, porém, focou no propósito fundamental: levar pessoas do ponto A ao ponto B de forma mais rápida e eficiente. O documentário chamado Como o Cérebro Cria da Netflix, apresentado pelo neurocientista David Yaglema, explica que o cérebro humano, que pesa 1,5 kg e consome 20% da energia corporal, busca sempre os caminhos de menor resistência. Para ser criativo, é preciso quebrar padrões. O documentário dá 4 dicas. 1. Aprenda novas habilidades. 2. Mude de carreira ou tenha um hobby criativo. 3. Teste novas ideias sem medo. 4. Aceite que errar faz parte do processo. Ao contrário da atmosfera empreendedora do Vale do Silício, nossa sociedade nos condiciona a evitar o erro a qualquer custo. Quando você passa a ver o erro não como parte do processo, mas como algo a ser evitado, você para de inovar. E quando você para de inovar, é questão de tempo até alguém como Elon Musk aparecer e abocanhar tudo o que você levou anos para construir. Foi o que aconteceu com a Blockbuster. A empresa tornou-se tão confortável com seu modelo de negócios que, quando a internet acelerou, resistiu a testar novidades como alugar filmes online. Então, a Netflix surgiu e revolucionou o mercado. Entre as características que contribuem para o sucesso de Elon Musk estão sua inteligência, capacidade de liderança e foco em áreas essenciais para resolver problemas complexos. Ele trabalha mais de 120 horas por semana. No one should put this many hours into work. This is not good. And people should not work this hard. They should not do this. It's very painful. Painful in what sense? It hurts my brain and my heart. Mas seu ingrediente secreto é ignorar dados obsoletos e questionar a forma como as coisas sempre foram feitas. Esse espírito inovador é sufocado pelo sistema educacional. Como aponta Sir Ken Robinson em seu livro chamado O Elemento, nosso sistema de ensino foi criado na Revolução Industrial para formar trabalhadores de linha de montagem, não mentes criativas. Um estudo da NASA nos anos 1960, liderado pelo Dr. George Land, comprovou que, aos 5 anos, 98% das crianças tinham alta capacidade criativa. Aos 25 anos, apenas 2% mantiveram essa criatividade. A conclusão? À medida que são educadas, as crianças aprendem a não ousar. Por isso, Elon Musk criou uma escola para seus filhos, onde aprendem teoria por meio da prática. Steve Jobs resumiu essa filosofia em seu discurso de formatura. Não deixem o dogma dos outros, que é viver com os resultados do pensamento alheio, aprisionarem vocês. Criar coisas novas envolve riscos, você será criticado e mal compreendido. Mas é isso que traz mudanças. Viver baseado na opinião alheia é se limitar ao que outros consideram possível. Muitas vezes, o que chamam de loucura acaba sendo o caminho para revolucionar o mundo. Tenha coragem de correr riscos, experimentar, errar e fazer as coisas do seu jeito. Essa é a lição deixada pelos maiores empreendedores do século. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is,
and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, try to have a nice family life, have fun, save a little money. But life, that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. That's maybe the most important thing, is to shake off this erroneous notion that life is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it, improve it, make your mark upon it. Once you learn that, you'll never be the same again. Hoje, Musk vale 200 bilhões de dólares. A SpaceX vale mais que a Boeing. A Tesla é a montadora mais valiosa do mundo. Mas seu segredo não é genialidade, é a persistência insana. Ele trabalha 120 horas por semana, dorme no chão das fábricas e demite quem diz: não é possível. Qual é sua meta? Colonizar Marte até 2050. Elon não é um gênio. É um viciado em trabalhar enquanto o mundo dorme. Ele diz frases como: se algo é importante o suficiente, você tenta mesmo que o resultado seja falha. O fracasso é uma opção. Se você não está falhando, não está inovando. Você está disposto a falhar tão grande quanto os seus sonhos? A jornada de Elon Musk é uma prova viva de que, com coragem, perseverança e visão, podemos romper barreiras e transformar o mundo à nossa volta. Esperamos que essa história tenha acendido uma chama dentro de você, inspirando-o a buscar seus sonhos e a transformar sua realidade. I'm interested in things that change the world or that affect the future in wondrous new technology, where you see it and you're like, wow, how did that even happen? How's that possible? E para você que acompanha o Histórias que Transformam, já prepare o coração para o próximo episódio. Você vai conhecer a história do homem que quebrou 3 vezes, enfrentou dívidas bilionárias e ainda assim construiu o maior império industrial da América Latina. Antônio Hermílio de Moraes começou vendendo lenha em Minas Gerais, quase perdeu a Votorantim nos anos 1980, e usou cada crise para revolucionar o Brasil. Como ele transformou 200 mil dólares em um império de 50 bilhões de dólares, e doou metade da fortuna para salvar milhares de crianças. Não perca, porque a jornada da transformação continua. Inscreva-se e descubra por que ele é chamado de o empresário que o Brasil esqueceu de celebrar. Te espero no próximo vídeo. Até lá!